Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lu Invest. Nesse vídeo eu vou falar aqui um pouquinho sobre a taxa Selic. A Copom acelera a alta e eleva juros de 10,75 para 11,25 ao ano. O mercado está totalmente incerto do que vai acontecer, mas nós já sabemos mais ou menos o que vai acontecer. Serão juros mais altos, inflação, enfim, todos nós já sabemos mais ou menos o que vai acontecer. Com isso, o dólar também subiu, o Bitcoin teve a maior alta histórica desde quando foi lançado, não chegava a 75 mil dólares, e pela primeira vez o Bitcoin chegou a 70 mil dólares, o que seria no real mais de 400 mil reais. Isso tudo por conta das eleições que aconteceram nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, o comitê anunciou a segunda alta seguida. Em setembro, havia subido a taxa de juros em 0,25. O aumento de 0,5 é maior desde maio de 2022, ou seja, tem mais de 2 anos que a taxa Selic não sobe assim 0,5, geralmente é 0,25. A primeira vez que ela subiu esse ano foi em setembro e agora teve a segunda alta, como diz aqui na nota. O Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, 6, elevar a taxa de 10,75 ao ano para 11,25. Todos concordaram que para barrar os juros altos, precisaram elevar um pouco mais a taxa Selic para tentar controlar a inflação com essa subida do dólar, porque certamente o dólar vai continuar subindo, principalmente por conta da vitória do Donald Trump. Com um aumento de 0,5 na taxa básica de juros, o Banco Central passa a adotar uma dose mais elevada para combater a inflação. É justamente o que eu falei para vocês. Essa elevação da taxa Selic é justamente para isso, para poder combater a inflação, porque certamente virá pesada nos próximos meses, principalmente em 2025. Então vamos aguardar, porque certamente a taxa Selic vai subir aí um pouco mais até o final do ano, porque ainda vai ter mais uma reunião da Copom lá pelo dia 10 a 11 de dezembro. Então nós vamos aguardar para ver para quanto que vai a nova taxa. Certamente vai subir aí mais 0,25 ou 0,5, então vamos aguardar. A decisão desta quarta representa a maior alta de juros básicos desde maio de 2022, ou seja, em 2 anos e meio, essa é a segunda vez que a taxa Selic tenha a maior alta. O ambiente externo permanece desafiador em função principalmente da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, o que suscita maiores dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Banco Central americano, diz a nota. A Selic estava em 13,75 ao ano em julho do ano passado, depois o Banco Central deu início aos ciclos de corte em junho de 2024. A Copom passou a decidir pela estabilidade da taxa em 10,5 ao ano. Mas em setembro, o Banco Central anunciou o primeiro aumento de juros nesse mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a alta desta quarta-feira é a segunda consecutiva. Vocês podem ver aqui no gráfico que quando começou a pandemia, ela estava em 4,25, depois ela teve queda justamente porque não sabíamos o que ia acontecer com a pandemia, enfim, se a pandemia ia durar. Depois, com a alta da inflação, a Selic começou a disparar aqui para tentar controlar a inflação. A Selic chegou a 13,75 em 2023, depois ela começou a ter queda e agora ela está subindo novamente por conta dessas incertezas do que vai acontecer. A economia americana, ela influencia todas as economias globais, digamos assim, mundiais. Então nós não sabemos o que vai acontecer, o mercado está muito incerto em relação ao mandato de Donald Trump. O mercado financeiro já esperava esse aumento em 0,5 da Selic na reunião desta quarta-feira. Para o fechamento de 2024, a estimativa do mercado para o juro básico da economia é de 11,75. Portanto, o mercado prevê que haverá mais altas para a taxa Selic no restante desse ano. O governo prepara um plano de cortes de despesas. Ainda não há definição do tamanho dessas medidas nos gastos públicos, então vamos aguardar, porque certamente o governo vai
divulgar aí quais setores ele vai cortar, enfim, o que que ele vai cortar. Então vamos aguardar, porque isso pode piorar ainda mais. Por exemplo, se você acha que a educação está ruim, se o governo cortar, vai piorar ainda mais. Se a saúde está ruim, o governo cortar verbas aí da saúde, vai piorar também. Então, gente, não é nada bom isso aqui. O texto divulgou após a decisão destaca que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes. O efeito no dólar. Nesta quarta-feira, o dólar inverteu o sinal positivo visto pela manhã e fechou em queda de 5,67, ou seja, o dólar começou o dia na alta, depois ele começou a ter queda aí no finalzinho da tarde e fechou aí em 5,67. A nova reunião da Copom será em dezembro, entre os dias 10 e 11 de dezembro, então vamos aguardar para ver o que eles vão definir aí, qual será a nova taxa. O mercado prevê uma alta na Selic ainda esse ano de 0,5, fechando a 11,75. Então vamos aguardar para ver se realmente isso vai acontecer. Deixa aí nos comentários se você acha que a Selic vai fechar 11,75, assim como o mercado prevê. Eu acredito que sim. Provavelmente isso aconteça, principalmente por conta das incertezas que virão em 2025. E o que isso impacta nos nossos investimentos? A princípio, isso aqui não vai impactar em nada, por quê? Porque na renda fixa surgirão muitas oportunidades, já temos bastante oportunidades hoje na renda fixa, surgirão mais oportunidades na renda fixa com a alta da Selic, a renda variável certamente despencará um pouco mais. Isso também abre margem para investir em boas empresas baratas, gente. Então, para o lado investidor, isso é bom, a alta da Selic, mas no geral não é nada bom, porque com a alta da taxa de juros, consequentemente o mercado vai sofrer muito. Teremos alta na inflação e isso vai impactar muito o nosso bolso. Então, por um lado, nos investimentos até que é bom, porque os ativos certamente cairão um pouco mais. Na renda fixa surgirão muitas oportunidades, porém no nosso bolso, na economia, no mercado, enfim, nos serviços, ficarão um pouco mais caros. Acaba aqui impactando a todos nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai fechar a taxa Selic nesse ano. Eu acredito que sim, que fechará em 11,75. Deixa aí nos comentários, certo? Quanto que você acha que vai fechar a taxa Selic em 2024. Um beijo e até o próximo vídeo.